recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus queridos irmãos, de modo geral, as pessoas conscientes que realizam algo importante no mundo, durante a existência, durante os dias da sua vida, ou de suas vidas, essas pessoas, elas são dominadas por uma única paixão. Mas também são tomadas por uma grande convicção. A paixão é aquela: gosto do que faço. Por isso se entregam, por isso se dedicam, por isso se esforçam, por isso gastam recursos materiais, financeiros, gastam tempo, empenham-se. E eu aprendi uma coisa muito importante nesse sentido: o que você nasceu para fazer, ainda que seja uma coisa só, faça bem feito até o final. Seja apaixonado por aquilo que você faz. E por isso, defenda com convicção esta sua paixão. Busque alcançar o seu objetivo. E essas pessoas, elas são motivadas, elas são levadas de fato a conquistar esse objetivo traçado. Para outras pessoas isso não é importante. Às vezes querem apenas se aparecer, às vezes querem um reconhecimento qualquer, às vezes querem somente uma grande recompensa, um grande prêmio. Mas o fato é, aqueles apaixonados, eles estão dispostos e prontos a se sacrificarem por esta causa que lhes é tão cara. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Quem ainda não gastou tempo, quem ainda não se empenhou, quem ainda não viu na Bíblia quem foi o apóstolo Paulo, precisa olhar na palavra de Deus e descobrir a dedicação, a consagração, o empenho, a entrega, a paixão do apóstolo Paulo por aquilo que ele considerou importante e relevante para a sua vida. Por isso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, viveu para ser apóstolo de Cristo, morreu como apóstolo de Cristo. E nós vamos descobrir na história do apóstolo Paulo, depois que Cristo conquistou o seu coração, conquistou a sua vida, ele se entrega, ele se dedica ao chamado de Deus, à obra de Deus em especial. E ele sabia
que a partir daquele momento de obediência, quando ele diz: o que queres de mim, Senhor? Ele estava se comprometendo com a carreira que ele abraçou. Ele estava lançando mão da figura de um homem a serviço de Deus até o fim da sua jornada. Em algum momento das Escrituras, conforme nós podemos ler na segunda epístola a Timóteo, ele vai usar a figura de um esportista para dizer acerca da sua convicção, para dizer acerca da sua paixão, quando ele fala que ele se entrega à obra do Senhor, e assim também aconselha Timóteo e fala à igreja. E ele se oferece para ser um homem de Deus. Ele então assume esta sua condição de homem de Deus. E aqui, quando ele escreve aos Colossenses, conforme nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vem falar conosco de uma maneira muito especial, Filipenses. Ele vem falar de uma maneira muito especial, procurando transmitir aos leitores da epístola, procurando transmitir, portanto, a nós que estamos lendo a palavra de Deus hoje, esta sua condição. E é importante observar o tom da palavra de Paulo aqui nesses primeiros versículos que lemos, do versículo 12 até o versículo 16. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja e está colocando a sua vida como exemplo. Ele está se colocando como quem sabe do que está falando. E ele então fala até de uma maneira um pouco provocativa o quanto ele está indignado com a falta de dedicação, ele está indignado com a displicência daqueles que deveriam ser agora consagrados, daqueles que deveriam agora serem comprometidos, daqueles que deveriam agora serem fortes e firmes. E ele fala: vocês estão vivendo como cristãos, como quem perdeu o alvo, como quem perdeu o objetivo, como quem está fraco, como quem não está interessado mais, como quem está muito distante da realidade, como quem está afastando-se do propósito, o que lhes aconteceu. E ele chega ao ápice de dizer: olhem para mim, vocês precisam ao menos me imitarem, como eu sou imitador de Cristo. Olhem para mim, vocês precisam fazer pelo menos aquilo que eu faço, ou desejarem ser um pouco daquilo que eu sou. Ou porventura vocês se esqueceram definitivamente? Na segunda parte do texto, Paulo chega inclusive a fazer uma acusação muito séria. Há pessoas até que se tornaram inimigas da cruz de Cristo, inimigas do Evangelho. Foram tão longe, se distanciaram tanto, perderam tanto interesse, que se afastaram. Então aqui vale a pena lembrar do apóstolo Paulo quando ele lançou mão do esportista, aquele que se dedica a alcançar o grande prêmio, aquele que corre a maratona para ser um vencedor, não aquele que começa uma maratona, uma corrida, uma prática de esporte e não ganha nada, ou não a completa, ou não chega até o final. Reparem, nós estamos vivendo um momento aí de grande movimentação mundial, universal do esporte chamado futebol, né? Então nós tivemos aí no começo dos jogos algumas surpresas, o pessoal chama de zebra, né? Algumas zebras. Quem esperava que determinado time, tido como aquele, como é que fala, um dos escolhidos como favorito, e perder para um timeco, né? Perder para um timinho que ninguém esperava que ganhasse nada. Veja, tinha um determinado time aí que nunca havia marcado um gol na Copa do Mundo, né? E de repente consegue marcar um gol sobre um time que se esperava que fosse ganhar alguma coisa. Essa figura do esportista que fraqueja
do esportista que relaxa, do esportista displicente, do esportista que esquece o que ele foi fazer lá, é exatamente aquele que, em vez de se dedicar aos treinos, se esforçar e dar o melhor de si, vão para as baladas, vão para as bebedeiras, vão para as aventuras, essas ou aquelas. Aí chega na hora do jogo, não tem perna, não tem fôlego, não tem coração, não tem paixão pelo que está ou foi ali realizar. E aí, perde feio. Paulo diz que nós não podemos pensar desse modo. Mas antes, precisamos ter em mente que nós não nascemos, nós não fomos feitos para decepcionar. Nós não fomos feitos para perder, nós não fomos feitos para sermos displicentes, nós não fomos feitos para sermos decadentes, nós somos chamados por Deus, e Ele adverte isso aqui nesses versículos que nós lemos, para sermos vencedores em Cristo Jesus, vencedores na fé, vencedores na vida cristã. João Calvino, comentando esse texto, ele, em determinado momento, quando ele considera o contexto, como eu acabei de lhes expor, João Calvino faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: a pergunta é, a quem o apóstolo Paulo está se dirigindo? A quem ele endereça sua mensagem apresentada com alinhamento, primeiro, da perseverança cristã, segundo, da sua indignação com relação à perda e derrota na fé? A quem Paulo está se dirigindo? A quem interessa estas questões? João Calvino, então, aplica e procura colocar essa resposta a esta pergunta, quando ele diz assim: independente da clareza dos motivos e de pessoas ou grupos que ameaçam e geram polêmica, permanece a grande preocupação do apóstolo em manter a comunidade firme no Senhor. E esta é a questão. A preocupação do apóstolo é exatamente esta: que o cristão esteja firme na sua fé, firme no Senhor, conforme o versículo 1 do capítulo 4 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, firmes no Senhor. Voltando à propositura de Paulo, no versículo 12, ele quer mostrar que o crente precisa ser forte para vencer, a ponto dele dizer: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você já chegou ao ponto de pensar na sua carreira, na sua vida cristã, sob esse ponto de vista? Eu não sei quantos aqui leem o boletim que eu procuro escrever toda semana. Se você não leu, eu quero convidá-lo a ler o boletim essa semana. E numa das mensagens, eu deixo três mensagens. Uma sobre ações de graças pela vida dos aniversariantes, uma mensagem de capa e uma mensagenzinha ali em resposta a uma pergunta que eu sempre faço. E eu faço um desafio ao final de uma dessas mensagens. Você já pensou a sua vida e a sua morte nesta perspectiva de ser um vencedor em Cristo Jesus? Tem gente que não pode falar de morte. Eu já tive ovelha que reclamou: pastor, o senhor pregou sobre morte. Por favor, pastor, não fala mais sobre morte aqui na igreja. Eu não gosto desse assunto, eu tenho pavor de morrer. Com coragem ou com medo de morrer, todo mundo vai morrer. Mas a questão do apóstolo Paulo então volta à tona. É importante que você seja um vencedor em Cristo, a ponto de entender isto: o que é lucro e o que é vitória. O que é lucro e o que é vitória. Meu irmão, a mensagem que eu quero deixar para a igreja é exatamente esta: a grande conquista do crente, a conquista do grande prêmio da vida cristã.
E nós precisamos considerar algumas coisas importantes. A primeira delas, a mensagem bíblica, o apóstolo Paulo nos faz um importante alerta. Releia comigo o versículo 11, e leiamos o versículo 11 e releiamos o versículo 12, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Qual é o alerta importante que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Irmãos, Paulo está falando à comunidade dos crentes, após ter feito uma memória, ou ter trazido à memória quanto ao seu passado, a sua ruptura com a sua descrença, as suas escolhas e as suas atitudes. Se você ler o versículo 11, 2 a 11 do mesmo capítulo 3, você vai encontrar Paulo falando e lembrando o seu passado maldito, e a partir da qual a sua vida recebe uma nova orientação, um novo conteúdo em Cristo. É isto que Paulo diz que nós precisamos manter como convicção. É este o alerta. Ninguém prossegue na vida cristã, ninguém vence na caminhada da vida cristã sendo um relaxado naquilo que concerne a sua comunhão com Deus, a sua vida de oração, a sua leitura da palavra de Deus e a sua vida piedosa. Ninguém chega a lugar algum. Paulo está fazendo exatamente esse alerta. O crente precisa possuir suas metas, os seus propósitos em seguir o novo caminho proposto por Jesus Cristo. Eu fico impressionado muitas vezes de a pessoa ainda passar anos e ela perder de vista, perder a lembrança, perder a importância da sua conversão. E se torna assim esquecido, relapso, displicente, uma pessoa sobre a qual as coisas cristãs, a comunhão com Deus, o serviço com Deus, a comunhão na fé, a comunhão com os irmãos, perdem a relevância. E eu tenho encontrado pessoas até que dizem assim: eu não sei em quem eu creio mais. O que aconteceu? Fui levando a vida, foi assim, assim. Meus irmãos, esse é o alerta que o apóstolo Paulo está dando. Um atleta aplicado, ele dá o melhor de si, porque ele está preparado para dar o melhor de si. Dar o melhor de si, sem estar preparado, é muito pouco. Dar o melhor de si, não estando treinado, não vai participar corretamente. Dar o melhor de si sem cumprir as regras daquela modalidade vai atrapalhar, porque está fora das regras, está fora do conteúdo. Esse é o alerta. Meu irmão, você quer ser um vencedor na vida cristã? Cuidado com o mundo e seus enganos. Cuidado com Satanás e as suas tentações, as suas investidas. Cuidado com a carne e as suas tendências naturais. Cuidado para não se perder no caminho. Cuidado. Eu sei, alguns irmãos aqui também sabem, tanto quanto eu sei, depois de ter perdido a forma, voltar a correr é difícil. Barriga pesa, falta força nas pernas, falta fôlego, o pulmão está, o coração pressiona, dói tudo. Mas é melhor tentar voltar e voltar do que continuar engordando, ganhando peso, perdendo a forma
É melhor começar do que depois só lamentar. O alerta é esse. Deus te chamou para algo importante e você precisa honrar isto e ser um vencedor na vida cristã. Cuidado, cuidado. A segunda ênfase que eu quero tratar aqui no texto, assim como precisamos tomar cuidado com os alertas que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos traz aqui, para não perdermos o alvo e os objetivos, Paulo diz também que nós precisamos ser perseverantes. A perseverança é essencial. O que é ser perseverante? O que é perseverança, professor? Insistir, fazer o que dá, até me ir melhorando. É ir fazendo, é ir adiante. Às vezes vão surgir dificuldades, vão surgir provações, mas, queridos, a persistência ou a perseverança, ela também tem a sua base, o seu objeto de ação. O crente precisa perseverar na leitura da Bíblia, no conhecimento da palavra, na vontade de Deus. O crente precisa perseverar na oração. Hoje eu estava dando aula na escola dominical, falando sobre santificação. Sabe qual é o segredo de uma pessoa santificada? Ela descobre a importância da oração na sua vida. Ela descobre os segredos da oração. E por isso, ela cresce em graça. Ela cresce em vida prática, em obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é amada, é buscada e é compreendida. E ela então descobre os valores da palavra de Deus. São segredos que só serão descobertos por aqueles que perseveram. Mas eu nem sei orar direito. Começa. Insista. Pratique. Ora. Ora. Ora em silêncio. Ora em voz audível. Ore para você escutar a sua oração. Ouça o que você está falando na oração. Preste atenção no que você está contando para Deus. Compreenda o uso das palavras que você está utilizando. Por isso que Jesus insiste, orai sem cessar. E ele critica os fariseus porque eles gostam de orar bonito, fazendo orações maravilhosas para impressionar os ouvintes. Mas não tem nada a ver com a vida deles. Eles não sabem o que estão orando, o que estão falando. Perseverar. Eu não gosto e não acho interessante que a gente se autopromova. Eu gosto da oração secreta. Eu gosto da oração que a gente se compromete com Deus, sem precisar o outro fiscalizar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece. E aquele que persevera, ele se comporta como aquele que busca atingir os seus objetivos. E na linguagem de Paulo, ele busca um lugar no pódio enquanto esportista. Você pode ver isso no versículo 13 e o versículo 16. Busca alcançar o alvo, alcançar o objetivo. Meus irmãos, não há conforto. Não dá para descansar na corrida cristã. Não dá. Vida cristã envolve 24 horas do dia. Vida cristã envolve a nossa pessoa em todo o tempo. Aqui agora no culto,
Precisamos cantar, entoar louvores santos, sim. Mas lá na rua, lá no trabalho, lá onde estivermos, nós temos um nome, nós temos uma identidade, nós temos um compromisso. Pouco tempo falei sobre testemunho cristão. E é isto. É preciso perseverar. Por isso Paulo faz o desafio para chamar-nos a sermos firmes em Cristo Jesus. Para conservar o rumo, a direção a seguir. Há um chamado para a busca da unidade na caminhada a partir do essencial, aquilo que é comum a todos os crentes. Oração, palavra, vida piedosa. É isso que é essencial. Ninguém vai para o céu por ser um ativista. Jesus, certa vez, ele fez um comentário intrigante, no mínimo intrigante. Muitos, no dia do juízo, vão dizer: em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos sinais, em teu nome nós fizemos maravilhas. E a resposta de Deus vai ser de Jesus: não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos, na fé, na vida cristã, existe o essencial e o necessário para cada crente, se ele quiser vencer na vida cristã. Agora, se quiser ser um hipócrita, se quiser se autopromover, se quiser ser um enganador, aí está brincando com a palavra, está brincando com Cristo, está brincando com o Espírito Santo, está brincando com o próprio Deus. Nós precisamos, eu preciso, você precisa perseverar. Lembre-se, oração, compreensão e leitura da Bíblia, obediência à Bíblia, vida piedosa. Vida piedosa é fazer a vontade de Deus. Vida piedosa é cantar, é louvar, é adorar. Vida piedosa é dar bom testemunho. Vida piedosa é autenticidade de vida cristã. Autenticidade. Por último, Paulo, a meu ver, ele chama a atenção aqui no texto, para aquele que quer vencer e quer receber o grande prêmio da vida cristã. Tome cuidado com o fogo amigo. Cuidado com o esforço ao contrário. Cuidado com o esforço ao contrário. Se nós temos um alvo, se nós somos chamados para sermos perseverantes nesse alvo, é preciso tomar cuidado com o esforço ao contrário. O grande alvo do crente, meus irmãos, é obter a melhor forma para a qual o Senhor destinou a cada um através da comunhão com Jesus Cristo. Paulo apela para isso, do versículo 17 ao versículo 21. E é intensa a consideração que Paulo faz aqui. Paulo alerta contra aquelas pessoas e grupos que geram dificuldades na comunidade cristã. Aquelas pessoas que promovem o mau testemunho, para aquelas pessoas que mentem, para aquelas pessoas que enganam, para aquelas pessoas que querem tapar o céu com a peneira, como nós dizemos. E ele radicaliza as suas críticas. As expressões que ele usa aqui evidenciam a sua radicalidade. Olha o versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da fé, são inimigos da vida piedosa, são inimigos da oração, são inimigos do compromisso, do trabalho do Senhor, são inimigos da evangelização, são inimigos do povo de Deus, são inimigos de Deus. O grupo inimigo da cruz de Cristo busca afirmar-se através de outros caminhos.
E o apóstolo Paulo diz que estes são condenados à perdição. Por quê? A preocupação deles reside única e exclusivamente em seu bem-estar pessoal, material, existencial. Não estão preocupados com a vida eterna. Não estão preocupados com o reino de Deus. Buscam viver a glória própria a partir dos conceitos mundanos e terrenos. Eu insisto em repetir, já devo ter repetido isso, falado isso aqui mais de 1000 vezes, no mínimo. Irmãos, nós precisamos insistir em cumprir os mandamentos bíblicos. Precisamos perseverar em cumprir os 10 mandamentos da palavra de Deus. Há muito crente entendendo equivocadamente o sentido da graça. Pensam assim: Deus é amor, Deus é bom, Ele perdoa mesmo, então quebra os mandamentos bíblicos. No final das contas, Ele perdoa mesmo. Eu não sei se você é daqueles que são universalistas da salvação. O que o universalista pensa? Reverendo Washington, o irmão lembra dessa questão lá tratada no seminário? O que o universalista pensa, em síntese, com poucas palavras? No final, todos serão salvos. Será? Jesus disse: vinde benditos, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele também diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os inimigos da cruz de Cristo são estes. Recebem a justa recompensa, porque eles buscam viver a glória deles. Não há jeito de dizer que a vida cristã é só coisa boa, é só coisa bonita. É coisa boa na perspectiva, é coisa boa a partir da misericórdia, da graça de Deus, é coisa boa por conta do céu, a vida eterna com Deus. Mas enquanto nós vivemos, é luta. É luta diária. É luta diária. Satanás, o mundo e a carne levam as pessoas a perderem de vista os seus objetivos. Cuidado com o esforço ao contrário. Em vez de crescer na graça, no conhecimento e na obediência a Deus, seguir exatamente o contrário. Se afasta de Deus, se afasta da comunhão, pratica o pecado, se afunda no pecado. O problema não é só aqui na terra, com a disciplina, com a crítica dos outros. O problema está com Deus, na sua vida, como um que deveria perseverar em obedecer a palavra. Perseverar na vida cristã, perseverar na presença de Deus. Por quê? E olha a conclusão de Paulo: pois a nossa pátria está no céu. O melhor da nossa vida não é aqui. O melhor da nossa vida é na glória com Deus. Você consegue ver com os olhos da fé isto? Então esse é o grande prêmio. Esta é a grande recompensa. A pátria no céu. A morada eterna. Eu termino dizendo o seguinte:
A vida cristã, meus irmãos, guarda um importante significado. A vida cristã, a vida de crente, a vida de membro da igreja consagrado, a vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, a vida piedosa, guarda um importante significado. Almejar ou perseguir o prêmio da soberana vocação, ou seja, a vida eterna no céu com Deus. A vida eterna com Deus. Esse é o grande significado da vida cristã. Por isso, é preciso ficar alerta. Cuidado. É preciso perseverar. É preciso tomar cuidado com o esforço contrário. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a alcançarmos o grande prêmio. Que você saiba disso e viva assim, apaixonado pela vida cristã. Dedicado. Você pode ser o que quiser ser na vida, mas sendo o que você quiser ser, sobretudo, seja apaixonado pela vida cristã e consagrado até o fim. E você verá grandes coisas de Deus na sua vida. E você verá como Deus é bom, de verdade. E quando morrer, ou quando chegar a hora da morte, você vai ter paz, vai ter tranquilidade, não vai ter medo, não se espantará, se entregará suavemente aos braços do Senhor da sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, o apóstolo Paulo deixa essa importante mensagem do alvo da soberana vocação, da graça irresistível, da abertura que o Senhor dá para nos reencontrarmos e vivermos na Tua presença. Ó Pai, eu peço ao Senhor que conceda a nós, a cada irmão que aqui está, a compreensão desta visão espiritual tão importante, tão relevante. Livra, ó Deus, o irmão, a irmã, livra a mim de sermos displicentes, de sermos desinteressados, de vivermos alheios ao Teu chamado, à soberana vocação. Desperte, ó Deus, os nossos corações, nossas mentes, e nos ajude a crescermos na graça, no conhecimento e no comprometimento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O coral cantará mais um hino.